Olá, você está no Arena EE. Eu sou a Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. E hoje a gente vai falar sobre os desafios da liderança. Nossa, Nossa! quantas horas a gente tem? Então, né? Podia ter continuação, parte 1, parte 2, né? Esse episódio, gente, ele já é uma resposta a pedidos nossos no grupo Emoções Importam da Conexão IE, que é um grupo de WhatsApp. E se você tem interesse em receber atualizações, saber sobre cursos nossos e tudo mais, você entra lá no @conexãoie do Instagram, tem aquela bio, né? Que a gente tem aquela árvorezinha de links. E ali tem um dos links que é para entrar no WhatsApp do Emoções Importam. E foi o pessoal que pediu lá e disse, Ali, fale um pouquinho sobre desafios da liderança e desafios da primeira liderança também. Então a gente decidiu aqui nos 4 blocos falar sobre isso. Mas antes, vamos saudar aqui o pessoal da Rede Sul, né, Marcos? Isso, então boa noite, né? Todo mundo que está nos acompanhando aí pela Rede Sul, canal 55 HF, o canal 11 da NET. E olá para você que nos acompanha pelas redes sociais, né? No Spotify, Insta, YouTube, né? No @conexãoie. Isso aí. Então, esse tema, ele vem como resposta a essa necessidade de falar sobre liderança. E primeiro, eu me lembrei do livro do Iacocca, li Iacocca, alguns anos atrás, acho que há uns 10 anos talvez, que o livro se chamava Onde Estão os Líderes? Ou Cadê os Líderes? Alguma coisa assim, né? Que era justamente a crise de liderança que já começava a se viver. Então eu quero que no primeiro bloco a gente fale um pouco sobre como está a liderança, que liderança é essa que estamos falando e o que ela tem a ver com inteligência emocional. Num segundo bloco a gente já vai começar a falar dos desafios da liderança e mais tarde no terceiro bloco da primeira liderança, né? Dessa chegada no espaço de trabalho aí como líder. E eu vou contribuir no último bloco falando dos primeiros liderados. Muito bem, os primeiros liderados. Que já é para falar um pouquinho dessa questão geracional que a gente está vivendo. E quando a gente falar aí dos desafios, a gente vai falar também, de uma forma mais genérica, também da questão híbrida, né, que a gente está vivendo. Isso aí. Muito bem, então vamos começar conceituando um pouco isso. Temos líderes ainda, Mar? Será que isso ainda é uma coisa que se precisa? Porque, vamos lá, uma das coisas que a gente aprendeu lá no doutorado, quando estava comigo no doutorado, a gente fez uma disciplina sobre liderança. Não me lembro exatamente como chamava. Eram todos os modelos, né, de análise e desenvolvimento de competências de liderança que a gente tinha estudado até então, né, ou que estão disponíveis até então. E era uma das conclusões. Formas, né? E uma das conclusões era que um dos assuntos mais conceituados e com menos consenso na academia da administração é a liderança, né? Todo mundo tem um conceito para se colocar de liderança, tem um conselho para líderes. Tem gente que fala que não precisa de líder, que as equipes são autogerenciáveis, né? Tem gente que fala que o líder é um líder de pessoas, tem gente que fala que o líder é um líder funcional, então ele vai além de liderar as pessoas, ele tem que definir estratégias do negócio, planejamento operacional, falam sobre ambidestria, falam sobre liderança situacional. Modelos não faltam. Nossa! Todos eles têm algum tipo de sentido, né? Então, eu tenho aqui um perfil de liderado, não, eu tenho um perfil aqui de complexidade do negócio que eu preciso cuidar das pessoas, né? Para as pessoas cuidarem do negócio, tá? Então, quem sabe essa escola aqui de liderança, né, vai te servir mais. Não. As pessoas não são tão importantes para mim. Meu negócio é mais baseado em sistemas, né? Mais baseado em processos automatizados, processos contínuos, né? Então, máquinas e equipamentos dão conta do recado e eu produzo commodities. Bom, então você precisa de líderes que tomem decisões sobre investimentos, né? E vai mais para a liderança funcional. Então, começa daí, né? Não tem um modelo de liderança. E o primeiro desafio é esse, qual que é o modelo de líder, qual que é o modelo de liderança que encaixa na minha organização. Mas independente do modelo, o que acontece? Olha eu com meus o que acontece. Irmão, que ele já está. Isso que você perguntou do cadê os líderes, é uma coisa que eu lembro de ter lido num dos livros da Harvard que falava sobre mentoria, que tem essa questão geracional. Aquele líder tradicional que estava lá no livro do Iacocca, do Peter Drucker, etc.,
é o camarada lá da geração, né, dos boomers, né, dos baby boomers, né, que era o camarada que quando chegou isso daqui era tudo mato. Né? Então, geralmente é aquele líder que conta a história de como é que ele fundou a empresa e as dificuldades, os desafios, né? Porque, de fato, eram líderes que ajudaram a construir negócios. A próxima geração que chegou, que foi a nossa geração, que era a geração X, o que a gente fazia? A gente olhava para um teto, né, o teto de vidro também era nosso, né? Não era só uma questão da liderança feminina. Porque aquele boomer que estava lá, ele não ia sair, né? Então a gente estava acostumado a, olha, se eu for ascender, eu tenho que ascender por mim mesmo, eu tenho que me virar, eu tenho que encontrar caminhos, e existe um conflito de interesse, né, entre eu, que estou querendo ascender a cargos de liderança, e quem está ocupando o cargo de liderança agora. Em algumas organizações, como eu trabalhava, o pessoal até colocava limite de idade para a pessoa ocupar determinado cargo de liderança. Que eu acho que muita gente ia achar isso bom hoje. Para que houvesse, por uma questão de, né, renovação. Uma renovação, porque não apenas o mundo ficava mais complexo e de repente você não tinha mais tanta capacidade de tomar decisões quanto quando você era jovem, mas as decisões que tinham trazido a empresa até ali talvez não fossem os mesmos padrões de decisão que garantiriam a sustentabilidade do negócio, porque o mundo mudava cada vez mais rapidamente. Então, precisava haver uma oxigenação nos níveis de tomada de decisão para acomodar ou atrair pessoas com diferentes pontos de vista, pessoas mais antenadas, né, Pois aos isso tempos modernos. eu fico aqui num struggling, como a gente diz, né, que é essa sensação de desconforto, porque eu tenho visto também um movimento grande aí para o etarismo. Porque eu tenho essa crença, e aí tu me disse, tu também compartilha dela, de que quanto mais a gente avança, mais experiência a gente tem, mais valor a gente tem para tomada de decisão. Por uma questão de ter visto mais. Me lembro sempre de um caso que a gente acompanhou muitos anos atrás no MBA, a gente tinha business cases, né? E era a história de uma empresa que tinha falido nos anos 80, por ali, e que estava enfrentando novamente um processo possível de falência, né? Dava uma nova crise. Isso ali por 2000 e alguma coisa, início de 2000. Provavelmente pela bolha que deu logo no começo ali, 2007, 2008, né? E daí a pessoa estava contando que estava todo mundo em pânico no conselho da administração. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que demitir metade da fábrica, como é que vai ser? Porque ninguém vai sobreviver, aquela sensação de pânico. E aí o patriarca da empresa, a pessoa que tinha fundado, um senhor de bastante idade, estava calmo na mesa, até que alguém olhou para ele e disse, mas como é que tu tá calmo? Como é que tu pode estar assim, né? E ele disse, foi muito pior lá nos anos 80. Hoje nós temos condições de sair dessa crise, e deu todos os argumentos dele por quê. Sim. Então, só para tu fazer um contraponto aí. Sim, mas aí eu concordo com o teu contraponto, mas a gente tem que entender que o perfil das pessoas é diferente. Esse líder, que era líder lá nos anos 80, né, o final de 80, começo de 90, ele já é um cara da nossa geração. Né? Ele já era um cara da geração X. Então, ele já era uma pessoa que, primeiro, a nossa expectativa de vida já é maior, e a gente já foi forjado num ambiente de mudanças continuadas. Então, a gente meio que já se acostumou a passar por ciclos de mudança, que não era a realidade de quem veio naquela primeira geração boomer. Tanto é que em situações, por exemplo, em extremos como lá no Japão, havia muitos casos de executivos que se suicidavam ao serem dispensados das organizações, ou então que adoeciam, né, ao se aposentarem. Não, e tinha um catastrofismo próprio do pós-guerra, né? Porque no pós-guerra as pessoas estavam muito traumatizadas com perdas que significavam a perda da sobrevivência, do sustento e da vida. Então, uma crise de 29 deixou as
as suas sequelas no imaginário coletivo de que se eu falir, eu estou na ruína, eu vou morar embaixo da ponte. E a expectativa de vida era diferente, né? Isso, uns 2 episódios atrás, a gente trouxe aqui o livro do Quai de Vries, né? Aquele Sexo, Dinheiro, né? Vida e Morte, etc. Então, o que acontece? Lembra lá da tua tese de doutorado. Nos anos 40, a expectativa de vida era 40 anos de idade, a média aqui no Brasil. É um absurdo. Nos anos 60, Estaríamos nós dois pro 70, saco já. a expectativa de vida era 60 anos de idade. Sim. Hoje, a expectativa de vida já é em torno de 80, com esperança de mais 10. Mas imagina um camarada que ele já estava ali nos seus 60 anos de idade, o que acontece? Aparecia assim no imaginário das pessoas um senso de urgência que eu tenho que viver minha vida. Então, eu começo a desenvolver conflitos entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional cada vez maiores, e eu penso em me aposentar, eu penso em voltar para minha família, eu penso para aproveitar o resto ali da minha vida junto aos meus, né? Ou seja, tinha uma ideia de jornada de vida, de Que ciclo terminava, de vida, isso. que era muito estreita. Então, tu tinha até os teus 20 e poucos anos para ter uma formação em alguma coisa, e olhe lá. E aí você casava, Aí você você entrava casava, numa você tinha um empresa, período de criar e teus você filhos. ia trabalhar nessa empresa até você se aposentar e vai Isso. fazer carreira nessa empresa. E você, se não conquistou até 30 e poucos anos, não conquista Isso. mais. Agora, Era uma coisa hoje, assim, a catastrófica. realidade, concordo contigo, que já é outra, né? A gente já foi forjado num mundo em que a gente, a cada 7, 8 anos, muda de carreira. O mundo muda cada vez mais rapidamente, né? Os ciclos, né, de negócio, né, que sempre houve ciclos, esses ciclos se encurtam, né? Os teóricos de economia demonstram, né, esse encurtamento de ciclos. Então, a gente já está mais acostumado com a mudança, e nós temos um inconsciente coletivo na nossa geração que, olha, é muito difícil alguém, um par nosso, falar: não vejo a hora de me aposentar. Não, a gente tem expectativa de fazer transições de carreira. E cada vez mais a gente vê executivos assim, eles optam por uma carreira, às vezes, empreendedora, né, para ter mais liberdade de ação, para conseguir colocar, né, as suas ideias em prática, mas cada vez menos a gente vê pessoas com esse sonho de: olha, acabou meu tempo útil, né, acabou minha vida útil, eu vou até o fim da vida sendo produtivo, né? Isso é uma característica agora, mas não era uma característica daquela época. Verdade. E aí o que acontece? Nós com essa característica e um camarada com característica daquela época. Nós, a geração X, né, nós somos a geração do autoajuda. A gente é a geração que ia na livraria, comprava um livro, ou se matriculava no MBA. O self-made man. Self-made man. Eu me fiz por mim mesmo, né? E eu vou contra tudo e contra todos, e eu sou hipercompetitivo, e eu não colaboro. Você não é meu colega de trabalho, você é meu concorrente, né, no funil, né, da liderança. E que foi quando a gente pegou os Y, já que a gente está nesse papo de gerações, quando na virada do milênio chegam os Y no mercado de trabalho ali, a gente começa a perceber uma diferença nesse mindset, né? Dessa coisa de querer agora sim trabalhar em conjunto. Mais ou menos. Com um achatamento das hierarquias, a gente percebeu. Eu me virei sozinho. Né? Mas não esquece que eu mando em ti. Então, mas se vira. Né? Eu me virei, você também tem que se virar. Como assim eu tenho que te pagear? E é outro raciocínio e que entrou. E o pessoal que está chegando, principalmente não os millennials, mas os Zs agora, né, esse pessoal da nova geração, como assim? Eu já nasci sabendo. Não preciso que ninguém me fale. Então há um hiato do exercício de liderança. A gente tem pessoas... E os Ys eram mais colaborativos. E eu sinto que há uma crise na liderança Y, e inclusive com uma certa crise também na paternidade, na maternidade, que é de estabelecer a tomada de decisão. Uma das coisas que eu percebo aí, vamos ver também o que tu acha disso, é que está havendo uma certa lacuna no posicionamento. Um medo muito grande de se colocar, de dizer: eu acho que o melhor caminho é este.
Uhum. E que antes, nos nossos líderes, eles eram extremamente até autoritários, mas eles se posicionavam, eles davam um direcionamento. E eu acho que uma das características da liderança que a gente perdeu um pouco foi essa orientação. Vamos para lá. Agora você imagina um pessoal que da nossa geração que já tem dificuldade ou não vê sentido em fornecer essa orientação, esse posicionamento, porque eu acredito que você tem que aprender a caminhar com as próprias pernas, ao mesmo tempo em que foi havendo um menor preparo desse profissional que chega, né, no primeiro emprego. Eu já estou invertendo meu bloco aqui, né, porque eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. Mas já estamos com 15 né? minutos, então já estamos entrando nos desafios, é isso? Nos desafios do primeiro liderado, né? Então tem uma dificuldade, né, desse camarada que ele não vem tão preparado para vencer desafios como quando nós chegávamos, né, para o ambiente de trabalho. Tá, mas vamos guardar esse daí pro último bloco. Então, Pobre da pessoa que tá esperando ver só isso no último bloco e passou pra frente, mano. Então, Não assaca, então segura. Tá, então pega então aí vamos pegar os livros, Tá. já que a gente já deu uma conceituada, e vamos situar as pessoas da liderança dentro da inteligência emocional. Tá então bom. eu só vou apresentar os 3 livros, não que a gente vai falar dos 3, mas esse aqui é o primeiro deles. Eu acho que em português ele se chama O Poder da Inteligência Emocional, se não me engano, que é o Primal Leadership. Esse livro é um clássico. Esse livro, quando eu fui lá fazer a certificação em 2017, foi que eu trouxe ele da Harvard, da livraria de Harvard, né? Que eles têm lá com a Harvard Business Review todas as impressões. E olha que lindo, autografado pelo Daniel Goleman. Que legal, fora Quando ele Alessandra. Fora a Alessandra, quando ele veio aqui para 2019 a gente fazer a aula juntos, né, na PUC. Esse livro inaugurou o trazer para a liderança a questão da inteligência emocional. Então é isso mesmo, trazendo o poder da inteligência emocional para a liderança. Por que primal leadership? Por que essa coisa primal, ou basal, ou instintiva? Porque se fala que existe essa força magnética, por isso que tem aqui esse magneto, né? Que venha a ser o material emocional para que o líder possa atuar. Então, como diz o próprio Boyatzis, que é um dos autores aqui, a música da liderança são as emoções. E as emoções, igual o imã aí, elas podem afastar ou repelir. Isso aí. Afastar ou aproximar. Isso. Afastar ou aproximar. Repelir ou aproximar, né? Isso. Exatamente. Exato. Então, aí eles trazem os tipos de líderes. Então, aqui dentro dos líderes pela liderança com inteligência emocional, a gente vai ter o líder visionário, o líder coach, que, aliás, eu acho que embora esse termo agora está voltando a ser usado coach, porque mentoria ficou tão em uso nos últimos 2 anos, que as pessoas estão voltando a falar em coaching, né? Não se tem mais nome para essa tentativa de desenvolvimento humano que ficou para todo mundo. As pessoas, todo mundo vendendo algum curso, impressionante na internet. Todo mundo é coach agora, né? Todo mundo inventou um método revolucionário de alguma coisa, né? Mas quando eles falavam de coach, aqui a gente está falando do final dos anos 90, quando esse livro aqui, eu acho que esse aqui não sei se é tão antigo, mas... Não, 2013 esse aqui. Mas já no final dos anos 90, quando se falava em liderança coach, se falava do líder que desenvolvia pessoas. Que, aliás, é uma teoria da década de 60. 60, né? De lá do Blanchard, né? Do situacional. A liderança afiliativa, que vem a ser essa coisa de criar conexões, que é esse líder que estabelece networking, que tem uma capacidade de articulação muito grande. O visionário eu pulei, porque, claro, né, aquele que estabelece uma visão compartilhada. O democrático, que é o líder que, de alguma maneira, convida as pessoas a participarem das discussões. Eu acho que esse é o mais disseminado do nosso tempo. Parece que a única forma de ser líder hoje em dia é assim. E, claro, a gente não está usando democrático de uma maneira ligada à política. Aqui no Brasil essa palavra ganhou uma conotação pesada, né? O ser ou não ser democrático. Mas quando eles falavam em democrático, eles tão somente estavam chamando aqui uma liderança colaborativa, né? Depois o livro Pace Setting, como é que eu traduzo,
o pace setting. É o Batedor de bumbo, né? Batedor de bumbo, Aquele que... Vambora! Bom dia, vamos né? Que fica trazendo a meta, né? Uhum. Que traz aquele acompanhamento de resultados. Acabei de vir do interior do estado, num treinamento que a gente fez sobre inteligência emocional e gestão de conflitos com o Senex. Uhum. E é impressionante como esse modelo de líder é muito forte no ambiente fabril, no ambiente de indústria, né? Porque você é driveado por meta o tempo inteiro. Uhum. Você diz para uma pessoa, isso é meta? E aqui está contido uma quantidade de entendimento incrível, né? Nessa frase. Depois o líder comandante, que já seria um pouco menos inteligência emocional, comando e controle, mas que muitas vezes é necessário quando a gente precisa de diretrizes claras do que tem que ser feito, né? Então, eles trazem esse modelo aqui, esse é o primeiro. É interessante explorar um pouquinho esse modelo, porque o que acontece? Vamos lá. Né? A pegada da inteligência emocional na liderança, o líder com inteligência emocional, é o líder que consegue moldar a sua abordagem em relação às emoções presentes e ao contexto em que a liderança está sendo exercida. Porque o que acontece? Né? Se fosse fácil, a gente não precisava de líder. Se fosse fácil, tá aqui, né? O programa aqui, pergunta lá para o chat GTP, né? A gente precisa de um líder porque há desafios a serem vencidos. Exato. Há um problema, né? Há um risco, há falta de informação, a concorrência. Há um alinhamento de esforços. Eu tenho que entregar algum tipo de resultado, nem que seja pegar as pessoas que eu tenho e conseguir fazer com que essas pessoas trabalhem a seu pleno potencial, realmente se engajem, realmente se entreguem, né, a um projeto, a uma meta, num ambiente que você tem os seus problemas, né? Então você está aqui hoje trabalhando, mas você tem casa, você tem filho, você tem marido, você tem seus interesses próprios, você tem seu plano de carreira, e eu preciso fazer com que você esteja aqui agora e me ajude e ajude teus colegas a resolver esse potencial. Tá, e como é que eu vou fazer isso? E aí o que ele fala? Ele dá várias opções, que você listou aí algumas, né, de abordagens que você pode ter para conseguir se aproximar do seu liderado e tirar dele o pleno potencial. Perfeito. Então, por exemplo, se eu vejo, Alessandra, que você está comprometida, mas você tem dificuldades, você tem medo, você tem receio de errar, então, de repente, o líder coach, né, vai te ajudar, porque o coach não é aquele que decide por ti, o coach é aquele que te ensina a decidir, ensina a lidar com os erros, né? Então eu vou desenvolvendo suas competências de análise e tomada de decisão para que um dia você seja capaz de tomar as decisões por si só. Enquanto isso, está aqui o coach, né, que vai falar para você qual que é o melhor caminho. Vai começar ou pelo falando, menos vai te provocar a encontrar esse melhor caminho, né? Isso. Aí tem toda a teoria do que é ser um coach, né? Não vou entrar aqui, senão vamos ter que abrir um outro episódio aqui. Não, é uma boa, inclusive. Tá? Ou então, você já sabe o que você precisa, só que você não acredita. Então eu preciso de um cara visionário. Ou então você está cansada, você precisa de um cara afiliativo. Né? Então, qual que é o remédio na forma de abordagem de gestão que esse líder, né, precisaria ou poderia empregar, né, para tentar tirar o pleno potencial de uma pessoa liderada para vencer um determinado objetivo, atingir uma meta, etc, etc. Até mesmo aquele líder comando e controle que você falou. Porque no meio do tiroteio ali, caiu o mundo, pandemia, né, os contratos sumiram, né, fica em casa. O que a gente faz agora? Precisa Todo de um cara mundo desse. olha, e aí, o que a gente faz? Tá, faz isso. Então, até no momento de risco, ou de incerteza, ou volatilidade extrema, tudo que eu preciso de alguém que me diga o que eu faço. Mais né? uma vez aqui estamos sendo um pouquinho polêmicos, e eu gosto de trazer para nós essas polêmicas,
porque existe um senso comum de que o tempo inteiro o líder tem que ser colaborativo. Uhum. Eu entendo que a colaboração é fundamental, mas eu até substituiria que mais fundamental do que ela é a confiança. A confiança a gente não abre mão em momento algum. Uhum. Agora, nem sempre as pessoas vão ter o tempo todo a possibilidade de colaborar. Muitas vezes você precisa de uma tomada de decisão. E é parte da liderança ser aquele tomador de decisão ou compor a equipe de tomada de decisão. Por isso, inclusive, as pessoas ganham mais. Isso. Elas ganham porque elas têm uma responsabilidade em decidir. E aí, por que a inteligência emocional, né? Porque cada abordagem dessa de liderança vai requerer do líder um conjunto de competências emocionais para exercer. Por exemplo, se eu quero ser um líder visionário, eu tenho que ter influência positiva. Claro. Que é uma das competências da inteligência emocional. Aí vem o pacote do Goleman, né? Do que está isso, dentro da né? liderança. Então eu preciso, né, nas minhas ferramentas, dentro do construto inteligência emocional, que a gente já explorou aqui em outros episódios, eu preciso ver, tá, quais são as competências que casam com esse estilo de liderança e saber aplicar essas competências nessa abordagem. Só que a primeira delas é empatia. Porque esse jogo aberto, não é assim esse jogo aberto. Você não vai chegar assim para mim e falar, tá, Marcelo, eu preciso que você seja o líder coach agora. Não, eu vou ter que perceber que você precisa de um coaching nesse momento. Eu vou ter que perceber que você está numa situação de vulnerabilidade e você precisa de uma abordagem afiliativa nesse momento. E eu também vou ter que reconhecer o que eu consigo e o que eu não consigo fazer. Que legal, Mato. Sabe que há anos eu faço esse trabalho e eu nunca tinha feito esse depara que tu acabou de fazer. De que cada estilo de liderança tem a sua caixa de competências específica. Porque embora a gente tenha competências genéricas da boa liderança, existem algumas mais próprias para cada estilo. Por exemplo, no líder democrático, você vai precisar compor com pessoas, você precisa de trabalho de equipe. Trabalho de equipe, colaboração, confiança. Que legal. Então, as ferramentas da caixinha do construto inteligência emocional, né, do Goleman, do Boyatzis e da McKee, para cada estilo de liderança, você tem ali algumas daquelas competências de inteligência emocional que são primordiais. Mais especificamente ainda da dimensão de gestão de relacionamentos, que é onde mais a gente vai ter skills de liderança, né? E a primeira mais importante justamente é o autoconhecimento. Porque eu tenho que ter noção de que abordagens de liderança eu consigo ou não consigo isso é fazer. genérica. Isso é genérico. Para todos eles, a gente vai precisar ter autoconhecimento. Então, por exemplo, não espere de mim um líder afiliativo. Sim. Eu não tenho essa competência emocional, né, para ser um bom líder afiliativo. Eu acho que você seria uma excelente líder afiliativa. Do que eu conheço. E eu te acho um líder bom visionário, já que é pra gente trocar. Né? Aí que tá. Então, começa pelo autoconhecimento. Que tipo de roupas, né, de liderança eu consigo vestir? É um pouquinho parecido com a liderança situacional lá do Blanchard. Só que toda a liderança situacional eram, na verdade, estágios do líder coach. A liderança situacional é pegar um dos estilos de liderança aqui, que é o líder coach, e quebra, né, em situações em que o coach ele é mais colaborativo, mais diretivo, e o coach vai adaptando o seu estilo em função do grau de desenvolvimento e do comprometimento do coach. Né? A liderança situacional, então, essas roupas em torno do líder coach, que é um dos estilos de liderança que o pessoal coloca aqui nesse livro do Primal Leadership. Muito bom, Mano. Gostei dessa reflexão. Já estamos quase acabando o segundo bloco. Vamos pro... Só vou apresentar os dois livros que estão aqui. O Leading with Feeling é um livro que foi feito pelo professor Carey Chernis, tá? Ele traz 9 estratégias para trazer a inteligência emocional, bem alinhado ao modelo do Goleman. Eu não vi esse livro em português. E ele é um primor. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do professor Carey Chernis em Nova York, lá em 2013. E eu fiquei muito impressionada, porque ele é um cara que faz estudos sistêmicos de avaliações diferentes de inteligência emocional no âmbito da liderança. Então, ele é acostumado a fazer as tais avaliações pré-post, né? Que vem a ser tu colocar
antes de fazer uma intervenção, uma avaliação, e depois de 6 meses você avalia novamente as pessoas. E com isso ele conseguiu mapear muito bem os tipos de estratégias que a gente pode traçar. A gente usa muito esse material, esses conceitos aqui nos treinamentos da Conexão IE. E mais um que eu trouxe aqui, esse está em português. Esse aqui eu recomendava muito para os alunos que faziam TCC em inteligência emocional há anos atrás. Liderança com inteligência emocional, do querido professor Davi Caruso, nosso querido parceiro, amigo lá da Universidade de Yale, né? Professor Peter Salovey, nessa época ele era reitor da universidade, hoje já não é mais, ficou muitos anos como reitor de Yale. E eles trazem o primeiro modelo de inteligência emocional, que foi anterior ao do Goleman, esse sim, no início dos anos 90, trazendo para a liderança os 4 dimensões. E o que é muito interessante nesse livro é que eles têm pequenos testes que você pode aplicar, por isso que eu indicava para os meus alunos, para você perceber dimensões de inteligência emocional. Lembrando que o modelo de Yale é diferente do modelo do Daniel Goleman. Sim. Então, aqui a gente vai ter habilidades de inteligência emocional que a gente não tem lá. Por exemplo, facilitação emocional aparece aqui, né? Que vem a ser essa capacidade de trazer ao raciocínio o que você está pensando para saber o teu comportamento como pode ser, né? E também o entendimento emocional, que é um deep dive, uma super mergulhada na área de percepção emocional. Você vê que esse aqui, se eu fosse fazer uma adaptação, esse aqui é um modelo genérico. Isso, esse é o genérico. Eu gosto muito desse modelo. Porque o Goleman, né, ele fala assim, olha, existem formas de você entrar em ressonância, né? E esse conceito da ressonância da física. Se você está numa frequência emocional, tem uma frequência emocional que eu posso me colocar de tal forma que a gente consiga interagir de forma harmônica. Né? Então, tem interações mais ou menos harmônicas e tudo gira em torno de a gente encontrar essa harmonia. Só que o Primal Leadership, o primeiro livro que tu mostrou, ele te dá assim algumas roupas. Tenta por aqui, tenta por ali. Então ele tangibiliza essas estratégias. Se veste de coach agora, se veste de batedor de bumbo, se veste de visionário, se veste disso. Não adianta só se vestir por se vestir. Tem que ter esse casamento. Eu tenho que ir com a roupa certa para a festa, né? Senão eu vou passar vergonha, eu vou me sentir deslocado e não vou agradar, né? Liderança com inteligência emocional, ele não traz esses estilos de liderança. Faça assim, faça assado. Mas ele vai na essência de você tem um estado emocional, esse estado emocional tem um significado. Qual é o estado emocional que eu deveria vestir para permitir uma conexão contigo? Muito bom. Tanto é que foi da inspiração e do trabalho todo, né, que tu fez com esse livro, na tua dissertação de mestrado, que saiu as Conexões Inteligentes. Exatamente. Saiu o primeiro livro lá nosso, da Conexões Inteligentes. O nome da Conexão IE, né? Conexão e o nome com também. Inteligência Emocional. Exatamente. Então, esse aqui é a essência, né, do que um líder precisa fazer para se conectar emocionalmente, né, com os seus liderados. Mas ele não dá assim caminhos ou atalhos, né? O modelo do Goleman, ele é mais assim mastigadinho. Faz assim. Né? E a gente deve ao professor Caruso, que eu imagino que ele nunca vai conseguir ouvir, porque estamos lá falando em português, né? Mas muito do começo da nossa trajetória e dos desenhos de treinamentos de liderança que a gente fez nos 2010, por ali, a gente deve ao professor Caruso, aos insights que a gente teve com ele. Quando tudo era mato, né? Quando tudo era mato, exatamente, 15 anos praticamente atrás, a gente estava começando a desenhar, né? Os treinamentos de desenvolvimento de inteligência emocional. Passamos do ponto falando de desafios nos diferentes perfis de liderança. Agora tu vai falar da primeira liderança. A primeira liderança. Vamos entrar no terceiro bloco, já atrasados no terceiro bloco. Eita. Então, antes de nós chamarmos os desafios da primeira liderança, vamos dar um oi para os nossos patrocinadores, Marco? Legal. Então vamos lá. Vamos ver a vinhetinha do Senex, então. Nascemos há mais de 3 décadas com um ideal e ele nunca foi tão verdadeiro e atual. Aprender a aprender, desaprender e reaprender com excelência. Nossa excelência é sobre despertar e viver máximos potenciais.
o comportamento está sempre no centro de tudo que foi feito ou deixado de fazer. Resultados são consequências disso. Ser constante, assumir protagonismo e se manter relevante. E o sentimento é que estamos sempre só começando. Muito bem. Obrigada, pessoal da produção. Sabia que hoje eu tenho uma reunião lá no Senex, né? A minha primeira reunião oficial com o novo CEO do Senex. Legal, que ainda seja vai ser bem-vindo, apresentado, né, para o mercado, mas já tem um spoiler aí. Não dá para colocar o segundo nome ainda. Não dá para colocar o segundo nome ainda, né? Mas que seja muito bem-vindo, que a gente consiga ter muito sucesso aí nessa gestão. Exatamente. Então, assim, nesse terceiro bloco, a gente tem feito como tradição já trazer casos reais, falar de cases, e a gente escolheu hoje falar sobre primeira liderança. Então, eu tenho aqui 2 casos em mente, vamos ver quantos tu tiver aí, né, Vamos ver quanto tempo a gente tem. Exatamente. O desafio do primeiro caso que eu trago de primeira liderança é uma pessoa que o tempo todo foi trazido aí, penso sempre, a gente tem mais exemplos na área industrial, né, mas depois a gente pode pegar alguma coisa do setor de serviços. E essa pessoa, ela teve uma trajetória muito brilhante do ponto de vista técnico, né? Então, uma pessoa especialista na área que atua e que pela primeira vez está pegando uma equipe grande. Uma equipe de pessoas a partir da sua ascensão técnica. Ele é uma pessoa que não é o caso de muitos técnicos que se dá bem com pessoas, mas que tem uma dificuldade grande de cobrar, o que é bastante comum também nos perfis técnicos. Então, uma dificuldade de garantir que o desempenho de outro seja feito a partir do contato e da intervenção dele. E um dos maiores desafios da primeira liderança é como você motivar pessoas a atingir resultados. Simples assim, né? Motivar e cobrar, né? E cobrar. Isso aí, E cobrar. A cobrança, como é que a gente cobra, então? Como é que a gente é assertivo? Ó? Depende do liderado. Aqui eu acho que a situacional sempre nos ajuda. Então, tu não tem uma receita de bolo para todas as pessoas da tua equipe. Tu tem que perceber se existe um fator de desmotivação ou até mesmo um estilo de boicote. Quer saber uma das coisas que a gente até estava comentando sobre isso ontem no treinamento? Existe um fator que não é considerado muitas vezes pela liderança, que é a possibilidade de você provocar inveja nos liderados. Você preferir alguém em detrimento de outro. Que sempre tem as pessoas que entregam mais ou que têm mais atenção com você, ou que gostam mais da tua companhia. E aí o ego, né, a carne é fraca. E você acaba dando mais atenção. Então, muitas vezes, ele pode estar tendo uma resistência dentro do grupo dele, exatamente porque foi ele o promovido e não o outro. Então, essa disputa interna que existe na primeira liderança pode ser um fator crítico. E nesse caso, você tem que construir aliados. A primeira etapa é construir aliados. Não adianta tu ficar com aquela influência que a gente chama de apelo ascendente. Os homens mandaram. Não adianta fazer isso. Isso é um tiro no pé. Pior coisa que uma pessoa pode fazer numa posição de liderança é não liderar. Sim. É ficar dizendo que mandaram falar. Ou que não há nada que ele possa fazer, né, que é assim mesmo. Esse é o tiro no pé. Então, Sim. tu precisa construir aliados para você poder se sentir mais forte em ter uma voz. E você precisa, sim, conseguir identificar necessidades específicas das pessoas. Porque não é todo mundo que tem a mesma necessidade. Então, de repente, um liderado teu, ele precisa de um contato mais perto, de uma vez a cada 2, 3 dias você chegar e perguntar, e aí, como é que tá teu trabalho? E tem pessoas que não querem isso, que elas querem autonomia, que elas querem que você pergunte para elas o que elas acham, né? Então, você não pode ter sempre a mesma resposta, depende da necessidade de cada um. Então, em primeiro lugar, formar alianças. Em segundo lugar, mapear necessidades das diferentes pessoas do teu time. Você sabe que essa questão da formar alianças, eu me lembrei de uma outra dificuldade da primeira liderança, que é justamente o relacionamento com os pares. Porque imagina que você está lá numa organização e a organização ela tem diferentes áreas ou processos.
parabéns, você acabou de ser promovida a gestora desse processo. Só que esse processo dentro da organização, ele é cliente de outros processos, fornecedor de outros processos, disputa recursos, né, com outros processos. Eu costumo falar que momentos da empresa como planejamento orçamentário, né, planejamento estratégico, é uma preparação para golpe de Estado. Né? Porque o que as pessoas estão fazendo ali ao final das contas, né? Quando eu fui para uma reunião de decidir orçamento? Tá? A empresa ela tem uma quantidade de recursos limitada para investimento e esses recursos limitados para investimento têm que atender todas as necessidades de todos os gestores de todos os processos, entre contratar pessoal, treinar pessoal, investir em tecnologia, investir em software, investir em tarará, e a gente fica se acotovelando ali nas reuniões orçamentárias, né, tentando disputar o butim. E você está chegando agora, né? Nossa, né, do tipo assim, coitado daquele que fica por último na fila, né, para discutir o orçamento. É o Todo tal mundo chegou primeiro, pega-xepa. Já levaram. Se tu tivesse chegado antes, o sujeito acabou de sair daqui e me convenceu a comprar essa máquina nova, então a gente não tem mais só o ano que vem agora. Né? Então, a gente tem que aprender a lidar com conflitos com os nossos pares. Né? Então, uma coisa é eu, como líder, eu tenho que ter ali um certo conflito, mas é um conflito em que eu ainda tenho uma relação de poder, né? Porque eu estou hierarquicamente numa posição superior. Então, essa relação de poder, como eu, de alguma forma, posso influenciar na sua carreira, né, na sua promoção, no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, isso meio que facilita, digamos assim, essa relação. Preciso tomar cuidado para não exagerar na dose, porque se eu tentar me lambuzar no poder, né, aí eu perco completamente uma relação de confiança, de aliança, como você estava falando. Mas eu acho que o principal desafio é você lidar com pares. Onde essa relação de poder não existe. E aí eu vou ter que aprender a gerenciar conflitos de forma inteligente, né? E tu estava dando um treinamento sobre isso, né, essa semana, né? Justamente gerenciamento de conflitos, né? E tu tem ali sempre são 3 dimensões, é por isso que sai sempre as avaliações de 360 graus. Então a gente tem os desafios de conflitos no teu âmbito da tua equipe, que é conciliando egos, dificuldades, necessidades, expectativas, né? Tu tem os teus pares, como tu acabou de dizer, que estão disputando recursos e disputando espaço para as posições que eles têm em relação à direção. E tu tem a tua relação com a tua própria chefia, que tu também tem que matar alguns leões aí, né? Diariamente, inclusive, para poder negociar também o teu espaço, a tua posição, o que você precisa, as tuas necessidades que tu tem que colocar para cima também. Então, são vários os desafios da primeira liderança. E eu acho que a gente ainda poderia pegar uma última dimensão, que é a autodimensão, a autogestão. Que é você conseguir administrar o teu tempo, administrar o que é prioritário. Ontem, uma das coisas que apareceu muito forte, que eu acho que não é privilégio da empresa que a gente estava, isso é uma coisa que tem acontecido em geral nas empresas que eu tenho visto, é um senso de urgência para tudo. Poxa, se tudo é urgente, nada é importante, certo? Sim. E aí uma dica para você que é líder de primeira viagem, né? Assim como a gente não consegue vestir toda e qualquer roupa de estilo de liderança, antes do estilo de liderança, nós temos, né, os nossos traços de personalidade. Quando a gente faz aquele treinamento da jornada do autoconhecimento, né, a partir do instrumento, por exemplo, o Big Five, né, que é uma forma de você identificar entre 5, né, vetores, né, de personalidade que uma pessoa tem. Por exemplo, eu sou mais cordato ou menos cordato, né? Eu tendo a baixar a guarda e concordar com você, ou pode vir quente, né, que eu estou fervendo, né? O quão consciencioso eu sou, qual é o meu grau de neuroticismo, etc, etc. Então tem lá 5 traços, né, principais, né, de personalidade. E
todos nós temos os nossas doses, né, ou nossa distribuição de padrões de comportamento, né, dentro desses 5 traços de personalidade. Só para nós colocar os 5 aqui, então. Abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Isso. Nesse modelo do Big Five, mas tem outros modelos, né? Tem o DISC, tem o PDA, tem, né, uma série de outros, o MBTI, tem uma série de ferramentas aí no mercado. Mas o que acontece? Ó, eu de novo, segundo o que acontece no episódio. Eu acho que é o 6º já na minha contagem. Pois é. Ai, meu Deus do céu, eu vou querer auditoria, né? Mas é importante você conhecer, né, esse seu perfil de personalidade. Porque em função do seu perfil, você pode ter maior dificuldade de executar essa ou aquela tarefa. Uhum. Se você, por exemplo, tem menos grau de abertura, vai ser mais difícil você lidar com times criativos, por exemplo. Nossa, né? Com certeza. Uma tortura para ti. Se você não tem conscienciosidade, vai ser difícil você atuar em controle de metas e prazos e cronogramas, né? Se você não é tão extrovertido assim, vai ser difícil você influenciar positivamente pessoas. Então, você precisa conhecer o teu estilo, o seu estilo, né? Conhecer um pouco mais sobre a sua personalidade e entender que desafios adicionais a tua personalidade, né, te apresenta, ou então que forças a tua personalidade te apresenta para você exercer a tua liderança, para você usar uma das roupagens aqui do Primal Leadership, para você escolher se você vai ser um líder mais voltado para desenvolver pessoas ou para trabalhar em processos funcionais, né? Se você vai ser um líder mais de pessoas ou um líder de processos. Então é muito importante, né, você investir em autoconhecimento. Perfeito. Tá? Então muito essa bom. É a dica que a gente dá aqui para o primeiro líder. Conhece-te a ti mesmo, né? Exato. E aí, então eu sou assim. Puxa vida, então já que eu sou assim, o que eu posso fazer? E é por isso que é tão revelador, só encerrando então esse nosso terceiro bloco, fazer um processo de coaching executivo. Sem querer puxar a brasa pro meu assado, já puxando, né? Mas Sim. Por quê? Porque você cai em algumas fichas que sozinho é bem difícil de fazer essa autoanálise. É difícil você se dar conta do que bate para ti, do que importa para ti. Nossa, e hoje em dia é tão mais fácil isso, né, Ali? Aquela coisa que a gente brincava, né? O que eu tenho, né? Por que eu tô assim, né? Porque hoje a gente já tem uma série de assessments positivos. Fáceis de conseguir. Fáceis de aplicar, acessíveis de fato, que você pode fazer essa aplicação e fazer uma reflexão a partir dessa aplicação. Então, você pode ficar conversando por várias sessões, né, com uma pessoa da sua confiança, um analista, um coach, sei lá, para você tentar descobrir um pouquinho, né, mais sobre você e suas dificuldades, né, suas oportunidades de desenvolvimento. Ou a gente pode atalhar isso como uma ferramenta de acesso. Uma ferramenta de acesso. Fala, ufa, né? Aquele efeito, né? É muito bom, é muito bom fazer parte de algum tipo de processo. Avança, assim, no tabuleiro da vida ali você avança 10 casas. Caindo né? Essas fichas, né, Mar? Quando você consegue um mapa. Né, muito bem, chegamos no último bloco agora sobre o que, Mar? Liderados. Que não deixa de ser um desafio da primeira liderança, né? Que a gente estava falando, né, lá no final do primeiro bloco. Subitem aí. Como é que estão chegando as pessoas? Eu queria trazer agora o elemento da liderança híbrida e dessa coisa da internet. Tu sabe que ontem, a gente conversando sobre esses desafios, eu lembrei que tem algumas empresas que estão fazendo códigos de conduta para como se posicionar nas redes sociais. Sabia disso, mano? Então, assim, porque como a rede social é como se fosse uma vitrine de tudo, já tem uma tendência, não só para tempos de eleição, que na eleição isso daí precisou ser posto no papel, né? Do coisas que você não pode se posicionar ou melhor, se você for se posicionar, pelo menos não coloque o nome da empresa em vão. Não apareça de bonezinho da empresa, não apareça na frente da empresa fazendo uma selfie e falando a respeito, né? Então, assim, um dos desafios é essa exposição
gigantesca que as pessoas têm das suas opiniões o tempo inteiro e que acabam colocando em risco, de alguma maneira, as conexões dentro da própria empresa. E não estou falando só de posições políticas, que já foi mais crítico ano passado, né? Mas que as pessoas se expõem. Aí também pode ser um certo conservadorismo nosso. Eu acho sempre bom botar os nossos próprios bias aqui no nosso podcast de maneira transparente. Mas eu tenho a impressão que a gente tá demais, assim, essa exposição das redes. E isso tá mexendo com a cabeça das pessoas. As pessoas estão comparando-se com coisas que são incomparáveis. Na internet, todo mundo é muito feliz o tempo inteiro. A gente estava apresentando o Mood Meter, que vem a ser aquela história dos quadrantes emocionais. A gente um dia pode até fazer um podcast só sobre isso. E um participante comentou assim, poxa, mas na internet tá todo mundo sempre no amarelo, né? Tá todo mundo sempre em êxtase, em euforia. E esses estados eufóricos, eles atrapalham, porque quando a pessoa cai na vida real, e ela cai na vida real no trabalho, ela vai chegar mais deprimida. Sim. Então é uma espécie de trade-off. Ao mesmo tempo que tu tem pessoas histericamente felizes nas redes, tu convive com pessoas mais deprimidas. Faz sentido isso, Má? Eu acho que aí entrando no desafio ali do primeiro liderado, alguma coisa tem mudado na nossa jornada de desenvolvimento, na nossa jornada de nos tornarmos adultos, que a gente chega no ambiente de trabalho, às vezes faltando esse discernimento básico, né? Por exemplo... Eu lembrei de um post que tu fez no Dia dos Pais uma vez. Lembra um artigo teu que tu fez que no Dia dos Pais os líderes terminavam de criar as pessoas? Lembra disso? Então. Ou então, olha só um absurdo, né? Chega para um líder lá da década de 80, da década de 70, e explica para ele que você tem que colocar um código de vestimenta. Nossa Olha, Senhora. essa é uma roupa apropriada para o ambiente de trabalho, essa não é uma roupa apropriada pelo ambiente de trabalho. Mas vem cá, desde quando a gente precisa ensinar para as pessoas, né, qual é uma roupa, qual é um traje apropriado, né, para o ambiente de trabalho? Agora imagina o que está acontecendo hoje com relação, você falou das postagens, né, nas redes sociais. Você vai sentar aqui para negociar um contrato, né, de milhões e é fatal eu te ver ali nas redes sociais e você está, né, com uma postura assim, um assado, ou então falando, expondo uma posição completamente inconsequente e como é que eu vou descolar essa pessoa da pessoa que está sentada aqui na minha frente? Então, a gente está perdendo a noção. E o mundo online, né, piorou isso, porque a gente tendo ficado tanto tempo em casa, a gente não foi exposto a essa regulação social. Exato. Porque quando a gente convive, não, esse comportamento é inadequado, esse traje é inadequado, as pessoas de convivência elas vão fazendo essa regulação social, isso é correto, isso não é correto, que é o que a gente aprende na escola, é o que a gente aprende em casa, é o que a gente aprende ao sermos educados para a vida adulta e para a vida do trabalho. Eu tive oportunidade na minha carreira estudantil, né, de ter ali um período de 4 anos de colégio militar. Então, eu aprendi, nesses 4 anos de colégio militar, disciplina. Eu aprendi, né, certas regras de conduta. Parece um palavrão tão feio hoje em dia, né? Nossa, disciplina. É uma coisa tão boa assim? A gente ter disciplina para tudo na vida, para o que vai comer, para a hora que vai acordar. Como assim eu tenho que prestar conta? Como assim tem um ranking? Como assim existe uma hierarquia? Como assim, quando uma pessoa toma uma decisão, você tem que acatar essa decisão, né? Então, são coisas que a gente foi perdendo ao longo do tempo. E aí eu trouxe esse livrinho aqui, Os Fetiches, né, da Gestão, que esse camarada aqui, né, o Pedro Bendassoli, ele é professor da GV, psicólogo, né, doutor em psicologia social. Lá em 2009, né, que foi quando ele escreveu esse livro, ele já trazia um fenômeno, né, e aí a polêmica, né, se prepare para o cancelamento, né, o nome do capítulo, o primeiro capítulo é
Bebezões a Bordo. Nossa Senhora! 2009, né? Nossa! E, na verdade, ele que só sobra está agora. comentando um trabalho, né, de um jornalista e um professor também em inglês, né, o Michael Bywater, que lançou lá um livro na Inglaterra chamado Big Babies, Nossa. Quando os Bebezões Vêm para o Trabalho. Nossa Senhora! 2009. Bom, foi muito bom participar Muito bom. desse podcast. E aí, esse é um desafio, porque Nossa Senhora! o que acaba acontecendo, né? Olha eu de novo com o que acontece. Tô melhorando. Tá melhorando, o que acaba acontecendo? O tornar-se adulto tem a ver, em última instância, com você vencer desafios. Sim. Né? Você pegar um desafio, você pegar um problema, uma situação e vamos encarar isso daqui. Vamos encarar esse desafio. Eu vou errar, né? Não vai dar certo. Às vezes eu vou sentir que eu não tenho todos os recursos necessários para, né, fazer o que se espera de mim, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. Eu vou usar minha criatividade para tirar recursos, não sei de onde, com pouco que eu tenho, fazer muito mais do que se esperaria que se fizesse. Para isso que existem as organizações. Uhum. A sociedade possui problemas. Se a gente vivesse cada um por si, a gente ia ter lá uma casinha de campo e a gente ia ser muito mais suscetível às limitações da natureza do que a gente é vivendo de uma civilização urbana onde, né, eu não preciso caçar minha comida. Eu vou no mercado e a comida já está lá Alguém prontinha. já caçou por mim. Eu não preciso saber qual é a erva, né, que eu preciso colher e onde é que essa erva nasce, em que época do ano. Eu vou na farmácia e compro o medicamento. Tá, né? mas deixa eu puxar de novo essa coisa dos bebezões aí, Ah. Má. Porque isso me remete ao que a gente estava falando no segundo bloco sobre a urgência. Uhum. A gente está vivendo um tempo de urgências no trabalho. Não estou falando nem das urgências pessoais. As pessoas estão mais aceleradas, a gente sabe disso, não é nenhuma novidade. E essa aceleração está chegando também para os liderados. Então, se antes uma pessoa ela esperava 5, 10 anos, os nossos chefes esperavam 10 anos por uma promoção. Nós já ficamos mais acelerados e queríamos em 5. Agora, canso de ouvir líderes dizendo que as pessoas em 6 meses de empresa, elas querem mudar de posição ou elas querem uma promoção. E aí tem todo um ambiente, tanto nas organizações, né, que às vezes se rendem, né, a esse comportamento, como no mercado, né, de desenvolvimento. Olha uma frase aqui interessante dele, né? Você vai numa livraria, os livros são do tipo: Como ter sucesso? Como vencer? O segredo. Como ganhar dinheiro? Ah, então quer dizer que eu não preciso trabalhar adulto e virar adulto. Se eu fizer isso daqui vai dar certo. Opa, me dá um Isso. atalho aí. É. É um pensamento mágico. É um wishful thinking. Entram no caso das criptomoedas. Vou ganhar mais uns haters aí online. Então, Olha o que foi o fenômeno das você criptomoedas. não Quantas pessoas perderam Você não dinheiro. precisa mais se capacitar, você não precisa trabalhar em projetos reais, você não precisa saber se relacionar com as pessoas. Pega esse livrinho aqui, que esse livrinho tem 10 dicas, né? E se você fizer essas 10 Os dicas... tais métodos mágicos que a gente vê todo mundo vendendo na internet. vai dar certo. É. Uba, né? E eu acredito. Só que o que é pior, né? E aí não vai dar tempo de explorar o Carl A gente Sagan pega aqui, ele outro né? dia, com certeza. Mas, na nossa geração, que a gente já era bombardeado por isso, a gente pelo menos ia numa livraria e comprava, né, O livro dos 10 os passos. 7 hábitos, né, Das da pessoas pessoa mais eficaz, eficazes. o 8º hábito, mais um hábito, né, igual o Clóvis de Barros fala, e a gente lia o livro. É. E a gente isso daqui sim, isso daqui não, etc. Agora tu vê um Ok, vídeo resumo de vou 10 adaptar. minutos acelerado. Você vê um post, Acelerado. né? Você vê um post, um carrossel nas redes sociais dizendo, faça isso. Ou alguém numa live, num depoimento no TikTok fala, faça isso. Então, o bombardeio Do faça isso. do tá enorme. faça isso, né? Faz assim que dá certo, ou wishful thinking, ou você tem direito, e você é assim, você só banalizou, normalizou essa percepção de que eu posso tudo e eu tenho direito a tudo. Não, o que é pior,
se eu não conseguir, é por culpa minha. Uhum. É esse a armadilha das redes, que eu acho que vale um outro episódio só sobre redes sociais, Só sobre redes sociais. que é você ter a ilusão de controle. Uhum. E é por isso que nós somos tão ansiosos. Porque um dos mecanismos da ansiedade é você achar que tem controle sobre coisas que você não tem. Uhum. E muitas vezes esse trabalho duro que a gente se dedicava aí por mais anos, era chato, mas a gente não tinha que ter a sensação de que tem controle de tudo. A gente fazia a nossa parte, que era pequena, diante de um todo grande. Agora, como o indivíduo ficou gigantesco, ele quer o mais rápido possível resultados, como se ele tivesse com um comando de controle de tudo que acontece na vida dele. E é uma autoilusão, né? E é dolorosa essa autoilusão, é bastante dolorosa. Então, acho que uma das características dos novos liderados é, em primeiro lugar, maior dificuldade em ser liderado, maior dificuldade em se colocar um tempo para atingir as coisas, maior dificuldade, inclusive, de aprender por conta dessa pressa em ter resultados e em garantir o mais rápido possível aquilo que eu desejo. É uma necessidade de acelerar o tempo que é incompatível, né, com seus recursos, com as suas competências. Eu acho que isso pode ser um episódio agora. Olha, como é que é o nome desse episódio daí? Tu falou os novos tempos, né? Os novos desafios tempos. das novas gerações. Eu acho que pode ser isso aí. Muito bom. Então tá, gente. Olha Uma só. hora. Passou uma hora rapidinho Passa aqui. voando, né? Obrigada se você conseguiu ficar até aqui. Como sempre peço, se possível, conta pra nós o que você achou, faz um comentário, diz pra gente o que curte, compartilha, diz o que você quer ouvir a gente falar. E obrigada pela sua audiência. Um abraço pra todo mundo e até o próximo Areneia. Isso aí, vamos ver o que acontece que eu vou falar no próximo episódio. Combinado, né? Sem pressão. Sem pressão. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.